O maior sonho do brasileiro hoje é empreender, né? A gente ouve muito essa palavra, basicamente porque ser CLT e o salário mínimo tá tão ruim, né, que tá valendo mais a pena tentar virar empregado de si próprio, empreender, né? E hoje eu quero falar um pouco mais dessa realidade e num contexto de quem tem uma empresa. No contexto de quem tem uma empresa, dada em 2021, e tentar tirar um pouco dos mitos. Principalmente quando a gente sai tipo assim, do profissional liberal, né? Quando a gente, eu quero fazer uma empresa para essa empresa crescer, para contratar funcionário, não só para eu ser um profissional liberal, ter o meu MEI, ter o meu CNPJ, mas para conseguir estruturar uma empresa, estruturar um modelo de negócio que vai crescer, vai dar certo e eu consigo ficar milionário com isso, né? Quero ficar milionário, quero ficar rico. Vou falar um pouco nesse contexto e a realidade que é aqui no Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Wayne, eu estou o diretor hoje da Aerosim e segue aí para acompanhar os conteúdos. Tem programação, tem um pouco de empreendimento agora e muito mais coisa aí. Então não esquece de seguir, deixar o like. Mas então começando aqui, né, desde já. A primeira coisa é quanto que custa uma empresa, porque isso é uma coisa que eu sinto falta. Quando a gente começa, a gente não tem noção de ordens de magnitude de dinheiro. Então, quanto que custa para eu manter uma empresa com umas 10 pessoas? Vou ter 10 funcionários. Ordem de magnitude de 1 a 2 milhões no ano. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que para você sustentar uma empresa pequena, 10 funcionários, você tem que vender no ano 2 milhões, tá? Ordem de magnitude aqui de custo, você vai gastar de 50 a 150 mil por um escritório de 5 a 10 pessoas. Isso daqui você pode conversar com qualquer um, é essa ordem de magnitude. E isso daqui eu já acho importante porque quebra um pouco a nossa cara, né? Quando a gente pensa, a empresa faturou 100 mil, faturou 150 mil. Nossa senhora, tá achando de ganhar dinheiro, né? Não é bem assim. O gasto de uma empresa também é bem grande. E então, nesse sentido do dinheiro, né? Quando a gente vai empreender, a gente tem que responder algumas perguntas sobre o dinheiro. E é esse assunto que eu quero trazer hoje, focar no dinheiro. Basicamente, quem que vai comprar o seu produto e como que seu fluxo vai funcionar, quanto que custa o dinheiro que você vai acontecer, quanto que custa a sua alavancagem, quanto que custa o seu empréstimo, quem faz esse empréstimo, né? E para quem que vai o dinheiro, né? Nesse meio existe muito recurso, muito dinheiro disponível no Brasil. Em N sentidos. Mas alguns recebem mais esse dinheiro do que os outros. Quero explorar um pouco disso aqui. E continuando nessa questão aqui de valores, né? Para a FINEP, seu escritório é a menor categoria que existe. Eu peguei essa tabela aqui de um dos editais recentes da FINEP, em que eles classificam as empresas aqui entre microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, pequena empresa, média e grande. Quando a gente pega microempresa, isso é uma microempresa, sabe? É inferior a 4.800.000 o faturamento anual. Ou seja, se você fatura menos de 400 mil reais no mês, você é uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Agora, uma empresa pequena. Quanto que uma empresa pequena fatura no Brasil? Até 16 milhões de reais. Então, se no ano você fatura o quê? Você fatura 1 milhão e 400? Eu acho que vai ser na ordem de 1 milhão e 400. No mês, eu faturo 1 milhão e 400 no mês. Cara, dinheiro pra cacete. 1 milhão e 400 no mês. Olha que tanto dinheiro. Pequena empresa. Média empresa a partir de 16 milhões, grande empresa a partir de 300 milhões no ano. Então, é muito importante quando a gente vai entrar no mundo do empreendedorismo, tipo assim, principalmente para quem quer fazer empresa, sabe? Ter noção desses valores. Ter noção do que é dinheiro, sabe? Quanto que é dinheiro? Quanto que é um valor que vale ou não a pena alguém entrar na jogada? E aqui no Brasil, né, hoje 78% das empresas abertas em 2026 são empresas de uma pessoa só. 4 em cada 10 seguem ativas depois de 5 anos. E quando a gente está falando de MEI, o teto do faturamento acho que está em 81, ou não sei se aumentou já, espero que aumente. Então quando a gente vê na mídia, né, aumentou o número de CNPJs, né, cada vez a gente vê mais empreendedorismo, cada vez a gente vê mais iniciativa, eu tenho uma dificuldade muito grande em conectar isso com esses números aqui. Porque, na verdade, o que a gente vê muito são profissionais de si mesmo, ou o que eu gosto de chamar de profissional liberal. Porque as caixas, elas são um pouco diferentes, sabe? Tipo assim, o faturamento de 5 milhões no ano é um pouco diferente do faturamento de uma pessoa física, sabe?
É um pouquinho diferente. Mas continuando aqui essa questão, né? Então, para a gente responder essa questão do dinheiro, a gente precisa fechar esse ciclo aqui, né? A gente primeiro precisa responder algum problema, então alguém tem que precisar de alguma coisa, a gente precisa ter a demanda primeiro. Além disso, essa pessoa ou alguém tem que pagar. Essa parte é extremamente importante. É extremamente importante e as pessoas muitas vezes esquecem dessa parte pagadora. E isso daqui acaba com o negócio, tá? E a partir disso, daí você produz e reinveste, que basicamente, do background que eu venho de engenharia, a gente sempre fica muito aqui na produção. Sempre a gente sabe fazer, a gente sabe resolver e tudo, mas o completo acaba sendo muito difícil. E o reinvestimento é basicamente para a empresa crescer. A empresa tem que crescer, e é isso. E para a gente fazer tudo isso daqui, a gente tem que se alavancar. Tem que pegar dinheiro de algum lugar, ou pegar recursos de algum lugar, né? Seja, tipo assim, fazendo um segundo trabalho, fazendo... De alguma maneira, a gente tem que conseguir recurso para fazer a empresa se desenvolver um produto, começar esse ciclo e tudo. E a gente mede isso principalmente pelo custo do dinheiro, né? Aqui no Brasil, o juros médio para eu me alavancar, para eu pegar dinheiro do banco, é 25% ao ano. Os juros médios para operação de crédito para empresa. Isso aqui tô falando operação de crédito para empresa, provavelmente é mais difícil você estar começando, tá? O crédito ele vai subir muito mais e o acesso ao crédito no Brasil é uma coisa muito difícil. Eu vejo muita gente que tem uma puta ideia, tem um puta negócio, mas, cara, você precisa do dinheiro para fazer aquele protótipo, você precisa do dinheiro para fazer aquela primeira versão, você precisa do dinheiro ou de até você desenvolver experiência e tração, né? Chegar basicamente no ciclo de vendas que a empresa começa a ganhar dinheiro. Para você conseguir fazer isso, você precisa de crédito, e o crédito no Brasil ele é muito caro e muito inacessível, sabe? Se você, quem já teve dívida com o banco, acho que sabe bem, ou quem já correu atrás de, puta, essa ideia aqui, fiz um estudo, fiz um projeto, preciso de 100 mil, não tenho nada, preciso de 100 mil, 200 mil, é difícil conseguir. Que é uma realidade que, por exemplo, quando a gente pega Estados Unidos, Europa, Ásia, ou países que tem juros menores, isso é uma realidade um pouco diferente. A gente tem mais dinheiro no mercado, mais oportunidade no mercado de créditos, com juros bem mais baixos do que 25% ao ano. Para exemplificar isso daqui, né? Hoje, quanto que é o investimento, a taxa de investimento no Brasil? Quanto que o Brasil investe, né? Quanto que o Brasil investe no PIB? 16% do PIB em formação bruta de capital fixo. Isso daqui é muito ou pouco? O que significa 16%? A média mundial é 25%. 16%, galera, é taxa de país em guerra. Síria em guerra. Quando a Síria estava em guerra, a gente tinha uma taxa de investimento de 16%. Basicamente uma taxa que você mata qualquer investimento, você mata qualquer indústria, você mata qualquer nova oportunidade. Não existe investimento. Isso daqui é muito baixo. É muito baixo para um país com uma potencialidade igual ao Brasil, baixo num nível de inaceitável. E a motivação aqui que eu coloquei, né? Tem o custo do crédito, que é baixo, que tem os juros também, a taxa de Selic é 14% agora, né? Em agosto. São vários fatores que ajudam nessa taxa, né? E hoje, se você tem amigos, for conversar com comerciários, com industriais, com pessoas que são da área produtiva, vamos colocar dessa maneira, né, que produz alguma coisa, você vai ver que a realidade deles, em geral, é um reflexo desse número. O mercado não tá fácil para ninguém. Se você tem empresa aí, você pode comentar. E mais um parênteses, né? Isso aqui não quer dizer que não existe dinheiro. Existe dinheiro, né? 16% é mais que zero. Então, quando um dos modelos mais comuns que a gente vê é o levantamento de capital de risco, que é o Venture Capital. Esse daqui é um reporte daqui da Liga Ventures, que eles levantam o dinheiro por área, né? Então, a gente tem aqui um boom de fintechs. Fintechs, elas levam 40% do dinheiro de Venture Capital, de capital de risco. E as fintechs, elas são só 9% das empresas na área. Então, a gente tem uma concentração muito grande de dinheiro em fintech. Porque, basicamente, o lucro da fintech, ou o lucro do sistema financeiro, é o prejuízo meu, né? Que tô na engenharia. O prejuízo da gente que tá produzindo alguma coisa, porque a gente tem que tomar dinheiro deles. Toma dinheiro emprestado, juros absurdos. O lucro deles é basicamente em cima da nossa margem, né? De quem produz. Aqui, Retail Techs, Health Techs, Agrotech e Construtech. E em outro parênteses também, o capital de risco no Brasil é muito concentrado. Tipo assim, se eu não me engano, no Sul, de 500 milhões a 1 bilhão, alguma coisa assim.
E, tipo, Sudeste é 2,5 bilhão. Tem melhor no Liga Venture, não quero entrar muito nisso, mas tem essa questão também do investimento da indústria no Brasil ser extremamente centralizado ali no Sudeste. Isso é complicado para qualquer um que é de fora. Então, aqui a gente vê, né, para onde que vai. Tá indo uma parte do dinheiro, que é para fintech, né? Basicamente, o mercado financeiro hoje no Brasil ganha muito dinheiro, né? A gente vê os escândalos aí, né? Tem bastante dinheiro para ganharem, eles tirarem das outras áreas. E a outra área é o agro, né? O crédito rural. Se a gente está falando de uma taxa média de 25% para empresas, o agro, o crédito rural médio dele é de 8% a 12%. É metade. É metade é metade do custo do dinheiro. Para ter uma comparação, galera, se isso o quanto isso importa, é só vocês pensarem em margem. Que empresa no Brasil que consegue operar com uma margem de 25% para tomada de empréstimo? 25% é uma margem muito alta. Muito alta. Tipo assim, vamos supor que eu opero no 25%. Alto pra caramba aí minha margem. 30%, né? Eu tenho 5% aqui de lucro. Quando eu vou pro crédito rural, se eu opero com 30%, se eu tenho a mesma operação com 30%, quando eu tomo dinheiro, eu vou ter de 20% de lucro. Que muito melhor, sabe? É 4 vezes, basicamente 4 vezes a margem. E além de toda essa questão, né, tem a questão do dinheiro e do crédito que é dado por agro, que o grande número é o Plano Safra, né? O Plano Safra no Brasil, hoje ele está em total do Plano Safra cerca de 500 bi. Basicamente o agro no Brasil tem 500 bilhões de subvenção estatal, seja em forma de crédito, seja em forma de subsídio, seja de diferentes formas que for, mas tem 600 bilhões em subsídio para atuação. 500 bilhões em subsídio para sua atuação. Isso ajuda e explica muito o sucesso, né, do agro brasileiro. Além de, claro, tem a Embrapa, né, que, enfim, tem um grande papel na parte tecnológica, né, do desenvolvimento de grãos, desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de N questões para o ganho de produtividade, né, do agro brasileiro, que, de fato, quando você compara com o agro mundial, a produtividade nossa é bizarra. É muito. Tipo, Europa não bate o nosso agro. E daí, ao meu ver, o que acontece, né? Esse dinheiro que tá indo pra lá, principalmente dinheiro de fintech, tá? Principalmente dinheiro de fintech e do sistema financeiro em geral. Ele acaba tirando dinheiro do empresário. Ele tira dinheiro do comerciário. Ele tira dinheiro da indústria de construção civil. Ele tira dinheiro dos setores produtivos, basicamente. Porque, como eu disse, a alavancagem nossa, o empréstimo que a gente toma do banco, o empréstimo que a gente toma da fintech, o empréstimo que a gente toma de onde for, vai virar lucro para eles e é o nosso prejuízo. E as taxas, assim, no Brasil são absurdas. São absurdas quando a gente compara com o resto do mundo. E a questão do agro, ela é principalmente pelo dinheiro governamental e pela lógica que se opera, né? O agro, eu acho que ele demonstra um pouco mais a potencialidade de uma indústria quando você investe e bota dinheiro de verdade naquilo. Dinheiro de verdade. Quanto que é dinheiro de verdade? 500 bilhões no ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Claro, você não vai botar de uma vez e magicamente vai acontecer, né? Precisa de bastante coisa, não é só o dinheiro. Mas o dinheiro é uma parte muito importante, é uma parte crucial para se conseguir desenvolver uma área. E agora que eu falei de tudo isso, né? Nossa, tá péssimo, então não vale a pena investir, não tem dinheiro, coisa assim. Não é bem esse cenário que eu quero passar para vocês, porque a gente tem recursos, também tem alternativas. Existe dinheiro barato no Brasil, existe empréstimo barato. E ele vem principalmente do governo, do setor público, como é na maior parte das economias. O Embapri, para P&D de empresa e laboratório de associação à universidade, né? A FINEP tem bastante linhas de crédito no Brasil. A gente, inclusive, na empresa já... Algumas linhas da FINEP, alguns projetos da FINEP. Senai Easy, Instituto de Inovação, basicamente Sebrae Tech. Existem iniciativas regionais também, existem centros de inovação e centros de... Ao meu ver, principalmente são associados ou à universidade ou a federações, né? Federação de alguma indústria. Para você conseguir dinheiro e conseguir acesso para te ajudar a desenvolver e a alavancar o seu negócio. Não vai ser o mesmo dinheiro do agro, é claro, tem
tem um patamar muito menor, a gente tinha um potencial muito maior no caso de investimento, mas o dinheiro barato, ao meu ver, a gente encontra principalmente no setor público. O dinheiro de capital privado no Brasil é extremamente caro, seja de empréstimo, seja venture capital, capital de risco, né? Seja outras questões, é bem caro o dinheiro. Aqui em Curitiba, né, por exemplo, que é de onde a gente é, né? A gente tem o Vale do Pinhão, uma iniciativa de inovação aqui da região, né? Tem a Fundação Araucária, que é como se fosse a FAPESP. É um centro de... É o centro que basicamente faz a parceria entre a indústria, a parte privada e a universidade pública. Então, quando você tem projetos com a universidade, quando você tem um projeto com a universidade, um projeto de pesquisa, ou você quer financiar alguma coisa com a universidade, acaba passando pela Fundação Araucária. E a FAPESP, ela é muito famosa no Brasil porque ela tem as melhores bolsas, ela tem mais dinheiro, ela tem mais tudo no Brasil, porque São Paulo, ali em pesquisa, é muito forte. Questões históricas, mas é muito forte. Programa Centelha também. Tecpar e também para quem tá dentro da universidade, vale a pena consultar se tem alguma agência de inovação ou empresa júnior ou alguma parceria associada que acaba ajudando bastante. Essa parte de conexão, você conseguir conexão, você aprender principalmente como o pessoal do setor público faz, quais institutos ou o que você acessa dentro do setor público para conseguir esse dinheiro, para conseguir esse crédito, tende a dar um ótimo retorno, um retorno muito melhor do que correr atrás de gerente de banco. Para quem é de engenharia e fora de administração, não tem experiência administrativa, principalmente, eu recomendaria... Galera, estudem muito administração. Muito administração, estudem muito finanças. Porque é crucial você entender fluxo de caixa, você entender ciclo de compra, essa questão também de quanto que custa o seu dinheiro, essa parte de alavancagem, que no começo pode parecer bobagem, mas ela meio que decide o quanto você vai crescer, o quanto a sua empresa pode crescer ou não, né? Não é só a questão produtiva, apesar de produtivo ser um diferencial, mas eu sinto que tem um gap muito grande de conhecimento nessa parte de administração mesmo, sabe? Fluxo de caixa, como que é o ciclo de compras, como que é o ciclo de vendas, como que eu faturo, como que eu vou fazer o imposto, como que eu vou fazer a minha operação, sabe? Coisas mais administrativas. Galera, estudem bastante e coloquem na prática as coisas, porque a margem de erro é pouca aqui no Brasil. Se lá nos Estados Unidos vocês veem o pessoal dando uma ideia no Shark Tank, toma 2 milhões para essa ideia. Aqui no Brasil não funciona assim, não funciona. E não vai funcionar enquanto a gente tiver essa estrutura de juros, estrutura de transferência de renda. Então, até lá, a gente tem que pressionar e lidar com isso, né? Então, estudem porque a margem de erro é menor. A margem de erro, desculpa, é muito pequena. E quanto mais vocês estudarem, menor a chance de vocês errarem, né? Que não é certeza de nada, mas pelo menos é menor a chance. E aqui uma última notícia para deixar vocês bem felizes, né? É a diferença de valor. Hoje, um dos principais fundos de ciência e tecnologia é o FNTCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, né? Aqui tá 17,7 bi, mas na verdade isso daqui, se eu não me engano, é ao longo de 12 anos, tá? Enquanto o Plano Safra, que é anual e se destina principalmente ao agro Brasil, tem 610 bilhões. Então, fica o questionamento, apontamento para vocês do quão pouco dinheiro, quão pouco é investido em ciência, tecnologia, em desenvolvimento em indústria no Brasil, principalmente para nós, quem somos pequenos, quem somos médios. E quando a gente pega essa discrepância gigante com um setor que existe esse investimento e a potência que se torna, né? Então, eu gosto de imaginar o que seria da indústria, por exemplo, de civil, se tivesse investimento deles. O que seria da nossa indústria de saúde? O que seria da nossa indústria de microchips? E eu peguei aqui no FNTC. CNPq lança chamado universal com investimento de 300 milhões em pesquisa e inovação. A gente imagina, né? Putz, muito dinheiro. Galera, 300 milhões não é dinheiro, sabe? 300 milhões é o faturamento anual de uma empresa grande. É isso. Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, abrindo inscrições para a chamada Universal, o edital destina 300 milhões a projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em todas as áreas do conhecimento.
gente ouve 300 milhões e a gente pode pensar que é muito, mas não é. E debater o orçamento é muito importante nesse sentido, né? E a minha visão como alguém que é da indústria, né, e tem isso para mim, uma coisa que seria muito importante é associar investimentos também, associar coisas a compra pública. Você ter investimento casado com compra e uma compra pública, galera, é um diferencial muito grande. Você sair com um projeto que já tem um comprador é maravilhoso, porque uma coisa é você desenvolver tecnologia, outra coisa é você desenvolver mercado, totalmente diferente. Crédito dirigido para a indústria também, mais dinheiro, mais dinheiro público, mais investimento nessa área da indústria, porque quando falam para vocês que está investindo, não tem dinheiro, isso é mentira, tá? Isso é mentira. O orçamento de ciência e tecnologia também, tirar ele do teste de gastos, acabar com o contingenciamento nessa área, porque é um absurdo. É um absurdo, sabe? A gente investir tão pouco em ciência e tecnologia no Brasil, e isso desde sempre. Desde sempre. Tem ano que foi menos mal, talvez, Lula 2, menos mal, Dilma 1, né? Mas nunca investimos o suficiente. Nunca investimos o suficiente. Nunca teve dinheiro suficiente para educação, para saúde e para desenvolvimento. E a gente vê onde que isso se leva, né? E é isso. Esse é meu pitaco aí. Fica aí minhas redes. Sigam aí no YouTube, sigam no Instagram. E por favor, comentem aí quem é da indústria, quem não é, como vocês veem. Às vezes vocês têm algum familiar que tem empresa. Às vezes vocês trabalham numa área de engenharia e daí vocês veem alguém trabalhando no banco e ganhando 3 vezes mais o seu valor, e talvez esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco por quê e a potencialidade que a gente teria também se a gente tivesse o mesmo dinheiro que o setor financeiro tivesse na indústria, né, na pesquisa do Brasil. Então é isso, valeu pessoal, tchau, obrigado.